Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Seja bem-vindo ao Frata Espero, Esperança Fraterna. Evangelho, Espiritismo e Esperanto em um só programa que leva a esperança até você. Buon mattino, mia cara e amicoi. Buon mattino, Geraldo. Buon mattino al Que alegria estarmos juntos. Onegue, Givanildo querido, conosco, que alegria. Oh, Geraldo, obrigado, me farta Simone, que apresuro esse convite. Buon mattino. Buon mattino. Buon veno. Afonso querido, Elane. Todos juntos aqui para mais um Fratespero, neste domingo pela manhã, tão agradável, a oportunidade da gente se reunir. E já vamos começando aqui. Obrigado pela presença, Duncan, por Viet Eston, presença de todos, a nossa gratidão aí aos queridos amigos parceiros, Duncan, Artil e todos aí retransmitindo esse momento Fratespero, esse programa que a gente faz com muito carinho, com muito amor, e a gente tem mais de 20 parceiros transmitindo este momento tão especial na divulgação do Evangelho, do Espiritismo e do Esperanto. Para começar, vamos, Afonso, de prece com você, querido amigo. Vamos. Maestro Jesuo Nazaretano, ni tre gioias, Signoro, che denove ni havas la okazon disvastigi tiun triopan idealon Evangelio, Esperanto, Spiritismo. Kaj ni petas, Jesuo, vian permeson che helpu nin viai senditoi, la laborantoi por Esperanto en la transmondo, nia maestro Ludovico Lazaro Zamenhof,
permesso, Jesus, que teu Espírito construanto de bono sur nia planedo, helpunin, envolvunin en siai vibroi, en siai pensoi, en siai sentoi, tia maniere, Jesus, che nia laboro effective contribuu por la fortigo de tiu triobla idealo. Jesuo ni ankaŭ petas vin pri fortoj al ĉiu el ni, por daŭre senlace laboru por tiuj idealoj de paco, bono, toleremo, indulgemo, pardono. Helpu ni, Signoro, nun kaj ĉiam, kaj permesu, Signoro, che in via nomo, en la nomo de nia Patro Ciela, nia plej cara frato Geraldo, povo, komenci nian hodiaŭan programon. Tiel estu. Tiel estu, tre bela preĝo. Tiel estu, Mirinda. A gente vai devagarzinho entendendo tudo, né? Que coisa linda. Muito bem, vocês estão nos acompanhando aí, o nosso querido Belmiro nos bastidores. Já vamos aqui dar sequência para o primeiro quadro do Frate Espero. Esperanto. Um pouco de história. Saluton geamikoj, bonan matenon al ĉiuj, bonvenon. Estamos aqui com o Afonso. A gente aproveita muito essa oportunidade de estar com o Afonso aqui para nos guiar pelos caminhos do Esperanto. Seja bem-vindo, Afonso. Mi vin tre dankas. Pro via gentilaj, ĉiam afablaj vortoj. Dankon. Trebone. Querido, no início desse mês de outubro, a UEA, que é a Universala Esperanto Asocio, ela enviou uma mensagem à ONU por ocasião do Dia Internacional do Idoso, com o pedido de que eles republicassem essa mensagem nos seus veículos de comunicação. E a gente gostaria de iniciar o nosso Ian da Historio falando dessa mensagem. Qual que foi o objetivo dessa mensagem? Por que dela? Você pode nos orientar? Sim, com muito prazer, Elaine. É uma mensagem da principal organização esperantista mundial, a Universala Esperanto Asocio. Mas, para não enfraquecer, Elaine, o texto, que é muito bonito, então nós preferimos transcrever essa mensagem depois de traduzi-la para o português. Então, vamos apresentar, como você diz, a mensagem da UEA por ocasião do Dia Internacional do Idoso, que aconteceu em 1º de outubro, né, desse ano. É uma mensagem enviada à ONU e o pedido, como você também frisou, o pedido da UEA é que os meios de comunicação reproduzam esse texto muito sucinto, resumido, mas com bastante potencial de convencimento dos corações de boa vontade que possam ouvi-lo. Então, vamos à mensagem da UEA. Dizem eles, a diretoria diz assim: o envelhecimento da população mundial é uma tendência irreversível, graças, entre outras causas, aos gigantescos avanços da ciência médica. O pleno respeito aos direitos humanos inclui uma atenção especial a grupos específicos. Por essa razão, temos refletido, em 2023, sobre direitos humanos universais para os idosos. É grave o momento, uma vez que a Declaração Universal dos Direitos do Homem completa o seu 75º aniversário desde que foi lançada em 1948. Um mundo em que todos usufruam dos mesmos direitos só é possível
com uma forte solidariedade entre as gerações. São necessários novos compromissos por parte de toda a sociedade para que haja uma legítima proteção dos direitos do homem. E para efetivar essa construção, é necessário aproximar as gerações e também ouvir os idosos. E quando falamos, continua a mensagem da UEA, e quando falamos de compreensão e escuta recíprocas, as línguas são importantes. Os idosos são, em grande parte, donos de tesouros linguísticos, seja de línguas específicas em perigo de extinção, né? Seja de variantes de línguas nacionais. Os idosos, com efeito, são fontes vivas de informações sobre mudanças culturais e linguísticas. O Esperanto é uma língua ponte, não somente, num sentido bastante evidente, entre grupos que falam línguas diferentes, mas também pelo pertencimento à comunidade esperantista entre diferentes gerações. A nação esperantista propõe a todos várias possibilidades para se enriquecerem com novos conhecimentos sobre países, culturas, valores e hábitos de vida, para novas possibilidades de colaborar em diversos campos, para novas oportunidades de ver o mundo através de uma nova perspectiva de colaboração e para novos acessos conducentes à solução de grandes problemas mundiais por meio da colaboração entre todos os povos e todas as gerações. Então, esse é o texto, como vemos, é realmente uma consagração dessa fase tão importante na vida humana, que é a velhice. E só curiosidade, Elaine, aproveitar esse tempinho que a gente tem, no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, que a gente espera sempre que volte a ser procurado, né? Esse livro tem um estudo do grande apóstolo, né, do Espiritismo, que foi Leon Denis, exatamente sobre as idades. E na velhice, o texto é comovente, é estimulante, né? A nós, não você, Lana, a nós, eu estou nessa, os idosos, nós bebemos muita força e energia nessas palavras tão simples e tão profundas de Leon Denis. O Grande Enigma, um livro muito bonito, que trata principalmente da ideia de Deus. Muitos de nós temos o livro em casa, né? Já fica o convite para ir buscar essas páginas. É um livro excelente. É, muito bom. Afonso, então, como é que você vê o papel do Esperanto, né, na promoção dessa comunicação, dessa compreensão entre as diferentes gerações, né? E também de que forma que a língua Esperanto pode contribuir para a conexão entre as pessoas de diferentes idades? Uma excelente pergunta, Elaine. Desafiadora, né? A gente gosta de desafio, não é, Afonso? Muito, é o que dá sentido, né? A vida, é isso aí, desafio. Então, nesse sentido, Elaine, o papel do Esperanto, dentro desse campo, né, ele transcende a mera comunicação linguística, a intercompreensão, por assim dizer, física, entre os seus falantes, pertencentes a diferentes povos com diferentes línguas. Aí, nesse terreno internacional, para o qual, aliás, o Esperanto foi criado, ele é perfeito, dando ensejo a um entendimento claro, rico de construções próprias aos diversos campos do pensamento, do sentimento, como, por exemplo, arte, ciência, comércio, turismo, entre muitos outros. As línguas nacionais, elas estão encerradas em limites mais estreitos, promovendo comunicação e compreensão muros adentro dos territórios em que se movem as coletividades que possuem essas línguas. O Esperanto, como temos visto,
nessas exposições que vêm sendo feitas aqui no Frata Espero, o Esperanto, ao longo de tantos meses, possui como característica determinante, frisante mesmo, uma ideologia formada por valores moralmente elevados, superiores, cujo escopo é a aproximação dos povos, culturas e outras diversas manifestações do pensamento humano para um terreno neutro, aproximação para esse terreno neutro onde reinem a paz, a fraternidade, a tolerância, a verdadeira justiça, o respeito mútuo entre os diferentes. E como dissemos em outras oportunidades, aqui no Frata Espero, o Esperanto faz aflorar nos que o adotam um sentimento, uma percepção ainda adormecidos na generalidade, ou sufocados mesmo, sentimentos, todavia, latentes nos tecidos mais profundos de nossas almas. É o sentimento de pertencimento à humanidade, sentimento que paira por sobre todas as acessórias diferenças de diversa natureza que caracterizam a humanidade. Ali uma digressãozinha pequena. Com esse sentimento, as guerras não teriam mais lugar no nosso mundo. E aqui me vem à memória, até para fazer uma pequena homenagem, me vem à memória uma manifestação brilhante de um grande apoiador do Esperanto, que foi o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen. Ele dizia com ênfase, com um entusiasmo contagiante, que o Esperanto é o evangelho das línguas, é o evangelho das comunicações internacionais. Francisco Thyssen tinha perfeita consciência desses valores que constituem a alma profunda do Esperanto. Então, Elaine, querida, o Esperanto, com sua virtude de aproximar, reunir, reduzir diferenças de qualquer natureza nas relações humanas, individuais e coletivas, o Esperanto também contribui, por via de consequência, para a conexão entre pessoas de diferentes idades. Diante das suas virtudes conscientemente praticadas, caem também essas barreiras de idade e as diferentes gerações se aproximam, confraternizam, estabelecem vínculos positivos formados por sentimentos recíprocos de apoio, proteção, respeito mútuo, amor fraternal. Que lindo, é o evangelho aplicado, não é? Por essa fraternidade, nos sentirmos uma família maior. Tão lindo, queridos amigos, a gente aproveita sempre para convidá-los para aproveitar esse momento do Frata Espero todinho, até o finalzinho, para fazer perguntas aqui que a gente traz nesse quadro Iam da Ristorio, no próximo mês, sempre no quarto domingo de cada mês, né? Então, se você tem uma pergunta, não deixe de colocar aí no chat que a gente vai recolhê-las. Sejam todos bem-vindos, e eu acredito que entre os que estão chegando também tem aqueles que ainda não conhecem o Esperanto, que estão tendo o primeiro contato. No mês passado, Odília fez uma pergunta para nós que cabe muito bem para todos nós aqui, inclusive para você que está chegando agora. Ela diz assim: por bone lerni kaj paroli Esperanton, kiam verkojn ni devas legi unue? Então ela pergunta para o Afonso aqui por onde começar, já que a gente tem esse interesse em conhecer o Esperanto. Afonso. Ah, que ótimo. Muito bom. Odília sempre brilhando. Então, eu vou dar primeiramente a Odília um buon mateno, querida Odília. É um prazer imenso receber a sua colaboração para o êxito dessa semeadura que aqui é feita através do Frata Espero. Bem, são minhas impressões pessoais, meus impulsos pessoais que eu vou colocar aqui. Então, os primeiros passos, a meu ver, nesse estudo do Esperanto, eu daria hoje pelos caminhos da web, da internet, através, por exemplo, do site lernu.net, lernu.net, N-E-T, lernu.net. Esse lernu.net
disponibiliza cursos de Esperanto excelentes, bem organizados, bem estruturados, em cerca de 40 línguas. Então, ali no LernoNet, 40 nacionalidades diferentes dispõem do material para aprender. E um outro programa também muito rico, já dentro do nosso território, né, é o PMA, Programa Mia Amico, que está ideado por nosso competente e incansável co-idealista Adonis Saliba. Então, acessando o programa Mia Amico, se inscrevendo nele, o aluno vai ter um material valiosíssimo. Bem, vencida essa etapa, né, que é a inicial, os próprios cursos, no caso aí o LernoNet, o Mia Amico, eles indicariam os novos passos para o chamado aperfeiçoamento. O LernoNet e o programa Mia Amico também cuidam disso, de orientar os alunos nesse sentido, né, para o progresso, para a continuação. E, numa sequência, depois disso, nós atingiríamos uma fase mais avançada, como, por exemplo, a que me foi sugerida pelo professor Ismael Gomes Braga, naquela carta em que foi aqui comentada, né, em que ele, Ismael, recomenda a leitura de obras literárias produzidas por renomados autores. E ele fez isso considerando que eu havia concluído o estudo completo do magistral Esperanto Sem Mestre, de Francisco Valdomiro Lawrence, ampliado pelo eruditíssimo professor Luiz da Costa Porto Carreiro Neto. O Esperanto Sem Mestre já não encontramos mais em papel, mas a federação recebeu uma contribuição inestimável, de novo, do Adonis Saliba. Me lembro dessa fase em que ele estava trabalhando nisso. Então, o Esperanto Semestre está disponível no site da FEB, febnet.org.br/. É grande, né? Se o Belmiro pudesse ter acesso aqui a esse site, pelo menos. Está aqui na tela já, olha. Olha ele aí. Pronto. Opa. Beleza, maravilha. Então, o Esperanto Semestre está todo ali. Muito bem feito. Fui corrigido também quando o Adonis fez isso. E essa realização dele é preciosa, e o movimento esperantista lusófono, né, que fala português, deve ao Adonis mais essa perfeição de talento e trabalho. Nessa fase também, o estudo do Esperanto Semestre é longo, né? Tem que ter paciência mesmo. E nessa fase, então, seria útil ao estudante acessar o catálogo de livros da Universala Esperanto Asocio, como também o site da Brasila Esperanto Ligo, que é a Liga Brasileira de Esperanto. O site da UEA é www.uea.org, somente, pequenininho. E o site também da Liga é muito pequeno, www.esperanto.org.br. Ambos com uma vasta oferta de obras em e sobre Esperanto, obras didáticas, obras tudo que é gênero, vamos encontrar nesses catálogos e nas bibliotecas respectivas das entidades, né? Naturalmente, essa abordagem, né, deve ser gradual, partindo do mais simples para o mais complexo, começando com obras mais acessíveis ao recém-vencedor, né, das fases iniciais. E, para finalizar, sugiro também o acesso a um site, se também o Belmiro puder colocar, é esperantors, tudo junto, .net.br/como aprender. Desse site há uma competentíssima orientação desenvolvida por um verdadeiro mestre. E ela está em 7 itens. Eu só vou mencionar os títulos dos itens, né? Como aprender Esperanto. Segundo, para encontrar um curso presencial. Terceiro, para aprender com livros. Quarto, para aprender pela internet. Quinto, para consultar.
Sexto, dicionários. E sétimo e último, para praticar e se envolver. Então, esse é o meu pensamento a respeito dessa pergunta oportuníssima da Odília, né? Como sempre. E vale a pena a gente reouvir o que você disse aqui, viu? Fica gravadinho, amigos, lembrando a todos. E aí, Afonso, a gente sempre fecha esse nosso quadro, antes de começar ali o Aprendendo Esperanto, com resgates, né, destaques que você nos traz do livro A Língua que Veio do Céu. E o que você preparou para nós hoje? Hoje, Helene, a gente focaliza um trecho do livro Sublimação, de autoria do espírito do grande escritor russo Leon Tolstói, psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira. O compilador e organizador da obra A Língua que Veio do Céu, o escritor Romarano, esse é o pseudônimo dele, esse escritor transcreveu parte do item 6 do segundo capítulo do Sublimação, capítulo intitulado Amor Imortal, em que o espírito de Tolstói se refere ao Esperanto, elogiando-lhe as virtudes. Tolstói foi esperantista, aprendeu a gramática do Esperanto em 2 horas, imagine, mas só se manifestou 6 anos depois desse conhecimento. Mas, mesmo assim, proporcionou um enorme impulso à divulgação da língua internacional letra. Então, aqui está o trecho colhido da obra Sublimação, de Leon Tolstói, psicografada por Ivone Pereira. O trecho é o seguinte: havia 10 anos que ele se fora da minha presença. A personagem está se referindo a alguém que há 10 anos havia desencarnado, e era muito ligado a essa personagem. E nesse intervalo, no intuito de me distrair durante os rigorosos invernos de nossa pátria, era a Rússia, né? Enchendo com algo útil as minhas horas de lazer tão vazias, dediquei-me ao estudo do Esperanto, idioma novo que surgira na Polônia desde o ano de 1887 e cuja finalidade era estreitar as relações de amizade entre povos e nações através do seu estudo e cultivo. Pois é bem certo que um dos grandes fatores das divergências existentes entre os povos é a impossibilidade de o homem aprender todas as línguas para entender-se com os naturais das outras nações, tentando um intercâmbio amistoso. Mas uma vez aprendam os homens o citado idioma, o qual lhes permita intercâmbio linguístico, estaria removida a dificuldade. A compreensão facultaria a fraternidade e povos longínquos passariam a querer-se como bons amigos. Esse idioma, que se diria inspirado pelas potências espirituais ao seu criador, havia surgido, como disse, na Polônia, pelo gênio do doutor em medicina Lázaro Luiz Zamenhof, que tu bem conheceste. E eu, informada das vantagens que sua aquisição proporciona, procurei aprendê-lo e o consegui com facilidade, cultivei-o com dedicação e respeito e o inscrevi no coração como um segundo motivo religioso, não obstante tratar-se de um idioma leigo, absolutamente sem caráter religioso. Esse trecho, meus queridos, é um trecho profético, porque ele, e mais um texto no livro A Tragédia de Santa Maria, também psicografada por Ivone, como que anuncia o que iria acontecer a ela lá pelos idos de 1964, que é o aparecimento do Roberto de Canaleiras, encarnado num engenheiro polonês, Zbigniew Plechinsky, e que é o grande amor de Ivone Pereira ao longo de séculos ou milênios. Tão linda essa história, né? Você já contou aqui para nós também, né, Afonso? Então corri logo para divulgar. É muito bonito. É inspiradora. Todos esses textos que estão aqui também no livro A Língua que Veio do Céu,
nos inspiram a buscar mais sobre o Esperanto, amigos queridos. Nós agradecemos muitíssimo ao Afonso, que sempre nos brinda aí com tanto conhecimento. E agora, para todos nós que estamos aí motivados a conhecer um pouco mais, a gente vai para o Aprendendo Esperanto. Diz. Esperanto. Primeiros passos. Então, queridos, que maravilha ouvir um pouquinho da história, né? Tantas informações preciosas. E agora, na continuidade do aprendizado do Esperanto com o querido Givanildo. Givanildo, a gente está estudando as preposições, não é isso? Olha aí que maravilha, um quadro com as preposições. O nu é primeiramente de Bona Mateno. Tudo bem? Que prazer estar aqui junto com vocês. E nesse prosseguimento das preposições, né? Preposições, exato, que é uma parte gramatical que faz com que melhor compreendamos a importância da comunicação em Esperanto. Todos sabem que a preposição é uma palavra que estabelece um contato entre duas palavras, na verdade. E nas lições anteriores, nós utilizamos vários exemplos. Para facilitar, nós estabelecemos a relação dos diversas preposições. E hoje nós vamos diretamente ferir as preposições que é ie, né, control e crom. Aliás, precisamos agradecer profundamente a nossa querida Elaine. Elaine está ficando uma catedrática no assunto. Você sabe que, Geraldo, que ela, inclusive, pesquisou e foi direto no PIV, que é o Pleno Ilustrita Voltaro, estabelecido pelo movimento esperantista, e aí já pensou desse livro vários exemplos. Então, hoje, meu jovem Geraldo, ao falar da preposição ie, a genialidade do Zamenhof. As preposições estabelecem todo um processamento em si. Se eu falo miestas em la chambro, eu estou na sala. Se eu falo mi iras diz Madureira, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, vou até Madureira, eu estabeleço. Mas Zamenhof bem analisou e concluiu que existe algumas situações em que a preposição não bem estabelece. E aí ele estabeleceu a preposição ie, que não tem o destino, não tem uma definição de tal maneira que é isso ou aquilo. Então, a nossa queridíssima Elaine, hoje nós temos um ie já estabelecido em frases. Então, a nossa querida Elaine, muito obrigado, Elaine, me te dando essa vida. Nós estamos aprendendo com ela também, viu? Ela já estabeleceu o exemplo, né? Capaz de tudo. Isso em instante fica capabla ietio. Olha que interessante. O capaz de tudo não bem define. Ele é capaz de tudo. Mas você, quando começa a analisar no sentido esperantista, porque ele vai direto, ela não bem define. Então, a nossa querida Elaine estabeleceu capaz de tudo. Como é que fica em Esperanto, meu jovem Geraldo? Capabla ietio. Capabla ietio. Você está com a pronúncia invejável. Tiam lernante. Tiam lernante, gostei. Então, o capaz de tudo está aqui a preposição ie, amigos. Para que vocês que estão gradativamente se interessando pelo Esperanto, bem, já saibam que existem algumas nuances na gramática esperantista. Uma delas é essa, da preposição ie, né? E como tem uma próxima seguinte. Qual é a próxima seguinte, meu querido Belmiro? Belmiro é quem bem coordena isso.
aqui está, eu creio em Deus. Né? O que significa eu creio em Deus? Em português a gente entende, eu creio em Deus. Mas em Esperanto, o que significa isso? Como é bem isso é colocado? Então, ali, meu jovem querido Geraldo, eu creio em Deus, como é que fica em Esperanto? Mi credas je Dio. Mi credas je Dio. A gente em português compreende, mas em Esperanto, que tem sentido definido, não fica bem claro. E aí criou-se essa preposição que bem define, e aí está o ie, mi credas je Dio. Minha cara, instruisto, seria assim, da nossa parte, querido professor, a gente, no português, querer logo traduzir mi credas em Dio, mas não está correto, né? Em português, a gente fala mi credas em Dio, em Deus, eu creio em Deus. Mas se você for analisar, o que significa eu creio em Deus? Você não define. Significa que você vai entrar dentro de Deus? Né? Significa que você vai entrar em direção a Deus, que já é uma outra preposição. Então, o Zamenhof, na sua análise com relação às preposições, ele criou o IE. Ficou mais preciso. Mi credas je Dio. Ou seja, é uma definição em que você não diz que entrou em Deus e também que não está em direção a Deus. Já que em direção a Deus, nós temos uma preposição que bem indica a direção. Então, como é que ficou eu creio em Deus, meu querido Geraldo? Mi credas je Dio. Mi credas je Geraldo. Eu creio no Geraldo, ou em Geraldo especificamente, entendeu? Então, está aí mais uma faceta da nossa língua, do Esperanto amado, aqui estabelecendo. Mas qual é a próxima, meu querido Belmiro? Uma contribuição da nossa queridíssima Elaine. Pois é, às 3 da manhã. Às 3 da manhã, bem definir isso. Em português a gente até compreende. Mas em Esperanto, o que significa às 3 da manhã? Como é que fica isso em Esperanto, meu querido Geraldo? Je latria matene. Je latria matene. Então, às 3 da manhã, a gente compreende que é em português. Nas 3 da manhã, dentro das 3 da manhã. Mas analisando em Esperanto, você entra dentro das 3 da manhã, é um sentido, um momento ali que está presente. Mas não bem estabelece uma realidade. Então, por isso, uma coisa interessante, Geraldo, que eu fiquei impressionado de demais espectadores do nosso programa, é o matene. Observe que ele pega a preposição ie, que é a preposição, né? Latria, tria, que é um adjetivo, e o matene, no seu sentido adverbial. E latria em lá mateno. Para bem ficar esclarecido, em lá mateno ele estabeleceu o sentido adverbial. Tem razão? E aí estabeleceu matene, e latria matene, às 3 da manhã. E observe também, Geraldo, isso analisando em português, que o IE, ele bem estabelece aquela preposição nossa em português, que é a contração da preposição a com o artigo a. O a, ele recebe uma crase às 3 da manhã. Ou seja, o Esperanto ajuda a compreender também o português e nos prepara para ter esse sentido maior com outras línguas. Por isso esse valor propedêutico que as pessoas começam a entender. Mas aí, bem analisando, tem a preposição mais adiante. Qual é a próxima preposição, meu querido Geraldo? Contral. Vamos aqui trazer já o primeiro exemplo, não é? O nosso querido Belmiro.
Como é que fica isso em português? Como é que é as frases em português e em esperanto? Olha, essa é interessante, né? Em português é essa expressão cara a cara. Como é que ficaria Cara. em esperanto? Visadio contra o visadio. Visadio Cara a contra cara. visadio. Visadio contra o Na verdade, visadio. tem razão, Geraldo. Vamos analisar o que significa cara a cara. Se você começa a analisar o cara a cara, o A que está do lado, a palavra cara, e o A que fica bem complementando a frase, ele não espelha bem o que a gente está dizendo. Você analisando em esperanto, que dá um sentido definido, significa frente a frente. É igualzinho nós dois aqui. Concorda? Cara a cara. Verdade, verdade. Bem interessante. Contra face a face. contra visádio. Contra o outro. De frente, bem observando, bem vendo. Quer dizer, é uma maravilha o Esperanto. Ele facilita a gente da ordem em que você não tem como não bem entender. Exato. E é uma expressão que também no Esperanto ficou bem ao pé da letra, né? Assim, ficou ao pé da letra, claro, isso, bem claro. O que significa cara a cara? Mas analisando, você observa que o sentido é outro. É frente a frente. Olha o uso da preposição. Uma outra frase, querido. Agir contra a minha consciência. Olha aí que maravilha. Olha. Agi contra o mia conscienzo. Consciência. Agi contra o mia consciência. Né? Observe que, mais uma vez, está a palavra contra, bem espelhando, bem definido. Agir contra a minha vontade, concorda? Eu não quero fazer isso. Quando a gente fere a consciência, a gente fica infeliz, né? Exatamente. Você veja atualmente essa estultice que nós temos, que está acontecendo naquela região do Oriente Médio. Muitas daquelas pessoas que estão ali indo umas contra as outras não estão querendo, mas tem um nacionalismo, tem a minha etnia, e aí a pessoa, eu vou fazer isso, mas eu não estou querendo isso. E ele é obrigado a agir dessa maneira. Aliás, uma pergunta para você. Você já agiu contra a sua consciência? Olha, é uma pergunta boa, né? Quando a gente age contra a consciência, a gente se sente pesado, não se sente bem, né? Eu assim, quando você faz contrariando o que é natural, a tendência é que a gente não fique infeliz, né? Você está indo de encontro, não ao encontro, né? Do que deva ser a paz. Se a gente age contra a consciência, a gente vai ser infeliz. Se age conforme a consciência, onde está escrita a lei de Deus, que é mais fácil. Talvez eu tenha agido em algum momento, viu? Assim, Givanildo, e isso causa sofrimento para nós, né? Com certeza. Isso cria quando tive momentos desse, e que isso não é o evangelho do Senhor, a luz da doutrina consoladora, ia ser difícil. Me ajudando, dando um norteio. Muitas vezes pessoas tomam outros caminhos porque não conhecem essa lei do universo que chama-se evangelho. Não é uma coisa puramente religiosa. Nunca mais as pessoas são as mesmas. E a partir daí, pode sofrimento. Mas vamos qual é o próximo? Qual é a próxima, meu jovem Geraldo, lendo em Esperanto em português? Olha, curacilo contra o febro. Seria medicamento contra febre. Curacilo contra o febro. Na verdade, Geraldo, se você analisar, o medicamento contra a febre, ele é mais consentâneo, né? Vou tomar um AS para evitar essa minha dor de cabeça, né? Aí eu tomo um AS. Mas o que significa isso? Quais os efeitos desse medicamento? Em Esperanto, não. Você está usando contra alguma coisa que está te incomodando. Concorda? É verdade, essa contraposição. Você
passa automaticamente aonde quer que você esteja, em qualquer parte do mundo, você vai entender. Por isso o Esperanto ele é altamente inteligível, altamente... Eu tenho uma amiga minha que diz que o Esperanto é matemático. Ele ajuda a gente a compreender, mas não é não? É verdade. É porque em português, por exemplo, você poderia até usar o medicamento para a febre, né? Para a febre. Veja, fica complicado quando você vai traduzir isso, porque tem que ter um entendimento exato, né? O Esperanto passa essa exatidão, para que não haja dúvida, não é? Exatamente isso. Medicamento para a febre? Mas que loucura! Mas quando você começa a analisar à luz do Esperanto, isso facilita para a gente, não é isso? Aliás, você que está assistindo a nossa aula, comece a prepare-se para as grandes realidades do Esperanto. E uma delas é essa aí, as preposições. Mas, Geraldo, nós temos agora uma outra preposição. Né? A outra preposição que nós temos aqui crom. É o crom. Crom, que significa, em português, além de, exceto. Então, a nossa queridíssima Elaine está, cada dia que passa, se esmerando no Esperanto, né, rapaz? Olha que coisa maravilhosa. Daqui uns dias nós temos curso de Esperanto em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E está aí o exemplo, né? Está aí o próximo exemplo. Em português, não lhe digo nada além da mais pura verdade. Olha, repete, por favor, essa frase, por favor, Geraldo. Mi diras alvi neniam alian crom plei pura vero. Mi diras alvi neniam alian crom plei pura vero. Exato. Eu não lhe digo nada além da mais pura verdade. Muitas das vezes, você falando isso em português, até que ficou claro. Mas na hora que vai passar, por exemplo, para a tradução em outra língua, fica mais difícil. Com o Esperanto, você, ao traduzir para o Esperanto, ele é justíssimo. Como é que fica em Esperanto, meu jovem? Então, mi diras alvi nenion alian crom plei pura vero. Com crom plei pura vero. Não lhe digo nada além da pura verdade. Que você usa também com exceção. Excepte. Isso é em Esperanto. Mas o crom você utiliza para bem esclarecer isso. Então, amigos espectadores, está aqui mais uma preposição usada em uma frase, para você ficar bem atento. Meu caro Geraldo, você quer dizer mais alguma coisa com relação a esse crom? Olha, interessante. Tem também esse exemplo aí. Esse daqui nós temos um outro. Aqui já traz um exemplo do Ancal, não é isso? Do também. Do também. Isso. Só para já estar na tela. Que não é uma preposição. Isso é um advérbio, não é. Na verdade, né? É um advérbio, né? Estar também com. Mas ajuda a gente a compreender. Ajuda. Perfeito. Nesse exemplo aí, né? Pedro também estava lá com todos os meus outros irmãos. Petro tie estes ancau tivi aliae miae fratoi. Eu acho tão bonito esse plural, né, professor? Né? É muito lindo. E tem que ser pronunciado, né, Givanildo? Tem que ser pronunciado. Isso é um dos grandes desafios para quem fala a língua, quem está aprendendo Esperanto. É a pronúncia. É a fonética. Muitas das vezes, algumas nações, pessoas de outros países, por não terem aprendido bem, eles estabelecem o famoso acento, ou seja, aquele elemento em que nós temos da língua que nós transformamos para o Esperanto. Por exemplo, alguns companheiros alemães, eu conheço alguns,
eles falam Esperanto, em vez de Esperanto. Observe que, em função da língua, como é muito pronunciada as palavras em alemão, no seu sentido na garganta, por exemplo, quando você não bem analisa, ao pronunciar, você leva para o esperanto esse tipo de coisa. Por isso, a pronúncia, a fonética, é um elemento básico. Exato. Senão, até para que se evite o sotaque, né, Givanildo? O sotaque, é o tom atento. Até para evitar não ser compreendido. Exato, exatamente. Eu conheço alguns amigos numa festa, não sei se já contei aqui, as pessoas numa festa de esperantista, e vem lá o garçom, e o garçom trouxe lá o prato cheio de iguarias, não é isso? E aí se dirigiu para alguém, e alguém recebeu o material. Me volastion. Quando ele volastion, o garçom que se dirigia para ele tirou o prato. O que eu falei de errado? Você não disse me volastion? E se me volastion, o tio significa isso, aquilo. O tio significa tudo. Por isso que eu tirei de você. Não, desculpa, isso é esperando. Eu quis dizer me volastion. Eu quero isso. Então, tem que pronunciar direitinho. É um elemento básico. Tem que pronunciar direitinho, rápido, sério, em função de evitar não ser compreendida. Exato. Olha, amigos queridos, que satisfação, viu? Dankon, a minha Nós cara. Estamos terminando, né, Geraldo? Nós estamos terminando. Estamos. A gente vai aprendendo juntos aqui, uma beleza. Uma vez, queremos agradecer a nossa querida Elaine, que está se esmerando em ser uma professora exemplar. Nossa gratidão, Elaine, ao Afonso, a você, ao Givanildo, você, ao Belmiro, querido, todos, né? Olha, então a gente vai seguir agora, queridos, né? No próximo programa a gente continua também aqui com o aprendizado, né, de outras preposições. Vamos fazer agora um breve intervalo, tá? Com música, com também o Palavras de Luz, e a gente volta. Acompanhe aí, curtindo a música, daqui a pouquinho a gente está de volta. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Você está assistindo ao programa Frata Espero, Esperança Fraterna. Aqui a conversa é amiga e o assunto acolhedor. Fique conosco, voltaremos em breve. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. He just been
Palavras de Luz, 22 de outubro, em português e esperanto, aprendendo. Observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama, em silêncio, a colaborar com Ele. Seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. Observo circaue de vi, cae vi constatus, quie, quiel, cae quiam, Dio vin silente vocas, cum laboradi cum li, ce el volvo de bonae vercoi, ce subteno de pacientio, ce caritata interveno em mal tranquillicae afferoi, porque malbono ne interrompo la construadum de bono, ce illumina parolo, ao sur la campo della superas siado cutime minatsata de attacco della tenebroi. Do livro Encontro Marcado, Febre Editora, capítulo 16, Deus e Nós, Chico Xavier Emmanuel. Até breve, distribuído. É isso aí, tão bom, não é? A divulgação da esperança, usando esses textos de Emmanuel, do livro Palavras de Luz, tradução do Afonso. Muito, muito bom. Depois de uma música tão linda, não é? Afonso, fala aí para nós, o que você sentiu ao ouvir essa mensagem? Só abrir o microfone, querido. É da música ou do Palavra de Luz? Pode falar dos dois, viu? A música tocou no tema por excelência, né? O amor, que é a essência divina. Basta, já. É de Deus, vem de Deus. Deus nos fez herdeiros dele nesse sentido e justifica justamente aquela frase que tão falada, né? Mas muitas vezes mal interpretada, é que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Temos todas as faculdades ou atributos, ou que possa ser chamado de Deus, e principalmente temos essa capacidade de amar. O amor é indispensável na vida de qualquer criatura. E a música fala nisso. Um aspecto assim um pouco terreno, né? Mas o amor tem gradações também, né? Tem desde lá, como diz Emmanuel, da atração entre os átomos, até o amor de um Jesus Cristo que a gente não consegue compreender, apenas usufruir e tentar imitar. Não é fácil, não. Aí o texto, né, de Emmanuel, no Palavras de Luz, vai falar de como colocar em prática esse amor, né, também. Pois é. Fazer silêncio, né? Fazer silêncio. Suportar, muitas vezes, a incompreensão, mas com a visão projetada para frente, porque daquela atitude vai resultar algo bom para eventuais conflitos, contendores, né? É isso. Também exige muito do adepto. Exato. Não é fácil. Ne estas facila afero. Estas, como que é possível? Possível? Como que é possível? Estilo ebla. Adjetivo ebla, e o eble que o Geraldo falou é o possivelmente, né? É o advérbio. Aí é com o Givanildo, né? Agora é Givanildo aí. Conosco. E agora com a Elaine, que está ficando craque em Esperanto também. Sim, fiquei muito entusiasmado, porque você mencionou que ela já está consultando o PIV. O PIV já é aquele nível super avançado, né? PIV? Que bom, né?
É tão bom estar com quem nos Ele estimula. catedrático. Então, Givanildo, você ouviu ali a mensagem do Palavras de Luz, né? Eu acho, a primeira, quero parabenizar vocês pelo trabalho de Palavra de Luz, que toda semana nós estamos botando na Rádio Rio de Janeiro. Embora que eu não esteja dirigindo intimamente, é o Fabiano, que é um companheiro competentíssimo e colabora também com o nosso querido Prata Espírito. Na verdade, observamos algumas coisas, né? Uma delas, você veja a importância do amor em nossas vidas. A moça que cantou agora há pouco, uma música sobre o amor, que é um fato, é real, não é brasileira, ela é de outro país. Não sei se observaram, parece que ela é chinesa. Chinesa ou japonesa. Né? Olha o que o Esperanto faz em nossas vidas. A outra coisa é com relação a Samason de Emmanuel. Na verdade, precisamos estar muito atentos. De repente, a gente, no impulso, falamos coisas em que deveria, naquele momento, bem analisada, com sentimento. E aí o amor, ou as raias do amor, começam a se manifestar. A partir daí, passamos a ter uma compreensão melhor de uns para com os outros. Volto novamente àquela estultice da guerra, desde da Ucrânia até os companheiros de Gaza. Ali, muitas daquelas famílias já tiveram pais e mães, só que uns como judeus, outros como árabes. Uhum. E depois da desencarnação é que nós vamos ver quanta loucura foram feitas e agravando todo o estágio evolucional de cada um. Por isso, é necessário amar. Lutar para que o amor seja o elemento básico a cada instante de nossas vidas. E para que o amor se faça, ele precisa estar sempre em atenção em nossos corações. Não agir por agir, mas compreender. Compreendendo, nós vamos gradativamente amando. E um dia vamos entender porque que Jesus falou que precisávamos amar uns aos outros. Nossa, como o Espiritismo nos ajuda nessa compreensão, né, amigos? Vocês vão ver que relação profunda tem esse texto do Palavras de Luz com o Explorando o Evangelho que a gente vai buscar agora, né? Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Então vamos lá. De la Cristana Servado. Nec vasa o signorante super la heredo, sed farigiante exemploi alla grego. Unua Petro, capítulo 5, versículo 3. Que significa, no serviço cristão, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Al Christam Spiritismae, camaradoi, concernas vasti proportiae tascoi, cela animoi, ilins orgicas profundae problemoi prefido, transcendai demandoi pritoloro. Em português, aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto às almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Char ili donatse donas, kion ili donatse ricevas. Ili tial rencontas malamicemon ce la vendantoi de diai donoi. Char ili serĉas spiritan saĝecon, ili tial ricevas sen kaŭzan antipation de tiuj kristaliĝantaj en la eta scienco. Char ili sin preparas por la eterna vivo, forlasante la detruan egoismon,
ilin rigardas frenesai, la plesuranto ce la passema fantasio. Sed iu pli granda la ne comprenemo del mondo, des pli necessos cresci iliai nozioi pri respondezzo. Porque dão de graça o que de graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos, pelo que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Al vi do, frato mia, kiu en si gardas la interesojn de multe da animoj. Mi ripetas la vortojn de la granda apostolo, porque vi neniam vantiĝu nec condutu kvazaŭ signorante surpe la heredo, sed fariĝante ekzemploj al la Greco. É isso mesmo, amigos. Esse é o texto. Pois, meu irmão, que guardas consigo. Agora está em português. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas. Repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Emmanuel. E lá libro Vimbero de Lumo. Né? Isso está na revista Reformador desse mês, né, amigos? Estou sem a minha aqui em mãos, amigos queridos, mas é a revista de outubro agora, Explorando o Evangelho. Esse texto está contido em Vinha de Luz. E tem muita relação com o texto anterior, né, Geraldo? Eu vou começar... Pode começar, querido. Não, eu queria aproveitar já e observe que quantas vezes nós pescamos, porque ao estar estabelecendo-se em um ramo das religiões, da religião, e a partir daí nós passamos quantas e quantas vezes a ser aqueles religiosos egoístas, que o conceito em que estão abraçando é melhor que os outros. E que está dito, bem traduzido pelo nosso querido Afonso, mostram a realidade. Não é através da minha ou da sua religião, daquele tipo de conceito religioso, que nós vamos, na verdade, vivenciar esse elemento básico, que é o amor, para mais tarde fazermos parte de uma só família, que Jesus já anunciou e nós estamos observando que precisamos cada vez mais fazer isso. Quantas das vezes encontramos a intolerância religiosa, as próprias autoridades estão estabelecendo isso, a ponto de você ir para a rua com cartazes chamando a atenção. Então, precisa que nós, espíritas, por exemplo, estejamos muito atentos. Nós estamos trabalhando leis que dentro do contexto de cada um de nós. E, como tais, precisamos vivenciá-las e não estabelecer certos comportamentos, como a gente vê por aí, e a ponto de vermos no mundo as religiões se degradando. Eu queria lembrar, viu, Givanildo, Elaine, Afonso, Belmiro, queridas e queridos que estão nos acompanhando, no serviço cristão, nós somos servidores.
Em sendo servidores, estamos para servir. E quem serve não deve fazer exigências, a exemplo do que o Cristo nos ensinou. Muito bem. Também na esteira aí deixada pelo Geraldo, pelo Givanildo, é uma advertência muito sutil mesmo do Espírito Emmanuel. Porque, de um modo geral, os religiosos, nós os religiosos que estamos nos aproximando desse campo, uma vez possuída a significação da mensagem, uma vez revelados as possibilidades, os caminhos, mostradas as ferramentas para o trabalho, logo, logo se estabelece dentro de nós sutilmente assim uma espécie de complexo de superioridade. Somos, então, os guias, né? Somos os condutores da humanidade, condutores do nosso grupo, né? Esquecendo-nos de que somos tão imperfeitos, tão falíveis, tão frágeis como aqueles que são alvo da nossa condução, da nossa pregação. Então, essa recomendação de Emmanuel é muito interessante por isso, quer dizer, temos que nos refugiar na humildade e compreender que, como disse o Geraldo, somos meros servidores. Jesus deixou uma lição imbatível até hoje. E quando fizerdes o serviço, quando terminardes, dizei para vós, não valho nada, fiz apenas o que devia e não mais. Mas a gente sempre acha que passou do limite da nossa execução, né? E que penetramos no terreno dos guias, né? Dos grandes protetores. Assim é que eu vi. Talvez por ter falhado nisso também em algum dia. É o convite para o exemplo, né? Para a pureza de coração. Grande desafio. Nós esquecemos da nossa intimidade, né? Isso. Agimos lá fora e esquecemos de trabalhar aqui dentro. Isso. Ai, ai, ai. Queridos amigos, vamos para as notícias do Esperanto. Esperanto em movimento. É tão bom, né? Quando a gente vem para essas notícias, observamos quantas coisas estão acontecendo nesse movimento, né, do Esperanto, na divulgação do bem, na busca dessa fraternidade, dessa solidariedade. Então, a gente convida sempre para conferir o artigo, gente, Frata Espero, que está na revista Deus Conosco. Está aí o endereço, Sistema Deus Conosco, de Comunicacau, espírita.com. Sempre, sempre, toda a revista ela é eletrônica, não é? E a cada 2 meses tem lá o artigo do Frata Espero, fazendo um resumo, mais ou menos, do que a gente trata aqui em cada mês, né, no nosso programa, sempre no 4º domingo de cada mês, no Frata Espero. E também lembrando o momento Frata Espero, né, o podcast Frata Espero, e também o Instagram, @frata_espero, para nós podermos aí acessar, nos inscrevermos e acompanharmos as notícias, não é? do próprio programa e também do Esperanto. Lembrando aí também esse belíssimo trabalho, não é? Que a gente tem aí o Allan Kardec Afonso Costa, na atualização do trabalho, na complementação de informações com o nosso querido Afonso, né, que está aqui conosco. A FEB, então, e a editora Lorenz lançaram essa edição revista e ampliada do Novo Dicionário Português Esperanto. A obra de Allan Kardec Afonso Costa teve a revisão do professor Afonso Soares. São, ao total, assim, 46 mil verbetes. Olha que beleza, né? Mais de 900 páginas acondicionadas em capa dura. É uma obra que vale a pena a gente ter como referência para as nossas consultas. E as encomendas podem ser feitas aí, tanto pelos endereços da Lorenz, não é? Também da FEB Editora. Podem fazer os pedidos, vocês vão receber nas suas casas ou adquirir em alguma loja, né, presencialmente. Só dizendo, Geraldo, tem um pássaro cantando aí, coisa mais linda. Leva aí amanhã bonita, né? E o pássaro aproveitando. É verdade. Então, amigos, 4.216 pessoas declararam falar o Esperanto na Hungria. A informação foi divulgada no início dessa semana pelo Instituto Central de Estatísticas,
órgão daquele país correspondente ao nosso IBGE. Olha que interessante, né? Os dados são resultado de um censo nacional realizado no ano passado, durante o outono do hemisfério norte. Do total aferido, 2.607 declarantes são mulheres, enquanto 1.609 são homens. A maior parte dos esperantistas húngaros encontra-se na capital Budapeste. Ah, que vontade de saber aqui do Brasil, será que tem, amigos? Tá na hora de fazer, né? E a editora Lawrence, ela relançou o livro Zamenhof, o iniciador do Esperanto. A obra de Anastácio Lopes Luna é um clássico da literatura esperantista mundial. A edição em português, lançada pela editora Irmãos Pongetti em 1959, já se encontrava há muito tempo esgotada. No texto, o autor trata da vida de Lázaro Luiz Zamenhof de forma romanceada, sem desrespeitar a verdade histórica. A nova edição apresenta texto revisado e fotografias históricas. Encomendas e informações no site www.editoralawrence.com.br. Beleza. Entre os dias 23 e 26 de novembro, acontecerá o 4º Congresso Virtual de Esperanto. O tema deste ano é Imigração, Confluência de Valores Humanos. O evento é organizado em conjunto pela Associação Universal de Esperanto, UEA, e pela entidade Esperanto Che Interreto. No programa haverá palestras, debates, oficinas e apresentações artísticas. A parte musical é de responsabilidade da gravadora Vinil Cosmo. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de novembro. A inscrição é gratuita para membros da UEA. Para quem não é associado, a adesão custa €50, o correspondente a pouco mais de R$260. Até o fechamento desta edição, 446 pessoas de 70 países confirmaram a participação. É interessante esse trabalho que a UEA faz. Aliás, tem que lembrar aqui, né, que a colaboração do Departamento de Esperanto da Rádio de Janeiro, em que o nosso querido Fabiano, que faz parte lá da rádio junto conosco, está toda semana enviando mensagens para o nosso movimento como um todo, assim como também para o nosso Frata Espero. Agora, como eu estava começando a dizer, observem que o Esperanto gradativamente está tomando pé. As pessoas falam isso, falam aquilo, mas observam que já se interessam as pessoas, assim como também esse congresso que vai acontecer via internet. Se a pandemia, por um lado, muita gente terminou desencarnada, ela também trouxe seus efeitos bons. Se bem que a desencarnação não é coisa ruim, é coisa boa. Se bem que a maioria do pessoal acha que isso é a punição de Deus, não tem nada a ver, na verdade. Né? Na verdade é isso, né? Isso mesmo. Que bênção, né, queridos? Olha só, já estamos chegando aqui ao final de mais esse Frata Espero. Queríamos convidar aqui o nosso querido Belmiro para estar conosco nas nossas despedidas. A nossa gratidão, viu, Belmiro, ao trabalho silencioso e de muita qualidade que você realiza, aos nossos professores aqui, Afonso, Givanildo, a nossa musa do Esperanto, Elaine, e estamos todos juntos aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, Dancon, Disrevido, diz la proxima, la venonta, Afonso. La venonta Monato, la Kvara di Mancio della venonta Monato, novembro. Yes. Diz. Baldau. Diz. Dankon. Revido farto buone, Dankon, diz. Revido farto buone vi anche.
Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Frata Espero, 2 anos. Canais parceiros nessa transmissão: técnico de transmissão, Belmiro Alves. Próximo quarto domingo estaremos de volta. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.